Essa semana eu vi um podcast de um criador de conteúdo que eu gosto muito, que é da minha área de atuação, de tecnologia, e me deu muita vontade de gravar esse vídeo porque normalmente quando a gente gosta, quando a gente idolatra uma pessoa, seja um artista, seja um criador de conteúdo, um influencer, um esportista, alguma coisa assim, a gente tem uma tendência, acho que meio que natural de todas as pessoas, de levar à risca tudo que ela diz. Se a gente gosta daquela pessoa e a pessoa fala que tal coisa vai acontecer ou tal coisa é a verdade, tu acaba trazendo um pouco pra ti aquela verdade, porque tu tem uma identificação com aquela pessoa, então acaba absorvendo um pouco do que aquela pessoa diz. E essa semana esse criador de conteúdo que eu gosto muito, que eu sigo, que eu normalmente eu acredito e sigo basicamente muita coisa do que ele diz, ele disse uma coisa que me deixou... Eu fiquei, sabe que bateu errado, assim. Não bateu errado no sentido que ele falou alguma coisa errada, mas no conceito dele, do que ele falou, me pareceu muito enviesado pro perfil de pessoa que ele é. E me fez lembrar de um livro que eu li anos atrás sobre os perfis de pessoas e que tinha o visionário e o construtor, né? O visionário é aquele que vê, que antevê o que vai acontecer no futuro, o que tal coisa vai existir, e ele traz pro presente aquela criação, né? Aquela inspiração e cria algo novo que não existe, disruptivo, inovador. E o construtor é o cara que sabe tudo da parte técnica, dos materiais, da tecnologia que é necessária para construir aquela ideia e te diz, olha, aqui a gente não pode, a gente tem que inventar uma coisa nova com os materiais que tem, com a tecnologia que tem, isso não vai acontecer. Então, ele, por ser um construtor nato, por ser uma pessoa de tecnologia extremamente um nerd, um cara que sabe muito sobre a área dele, sobre inteligência artificial, sobre desenvolvimento de software, ele disse uma coisa enviesada e que me fez perceber que aquilo que ele estava falando tinha mais relação com o perfil técnico dele, de construtor, do que realmente com uma realidade, como se fosse um fato aquilo que ele vai dizer. Isso me deu um estalo de gravar esse vídeo para mostrar o que ele disse, o que eu acho que é enviesado na fala dele e como perfis construtores podem não ter uma visão mais ampla quando a gente está falando de inovação, de coisas mais abstratas, né? Porque a inovação nada mais é do que uma abstração, uma coisa que não existe ou uma união de duas coisas que existem, mas para formar uma terceira coisa que ainda não existe. E o construtor não, é o cara que sabe tecnicamente o que vai ser feito. Então deixa eu apresentar o personagem principal do vídeo de hoje, que é o Akito. O Akito é um produtor de conteúdo de tecnologia, um desenvolvedor, um cara que sabe muito de tecnologia, e ele disse num podcast, em 2 podcasts nessa última semana, que foi no Flow e depois no Davin, ele falou sobre a mesma coisa sobre a AGI, que para ele não vai existir a AGI, que é a inteligência artificial geral. Que na cabeça dele, né, por ser um construtor nato, ele não vê tecnologia suficiente para desenvolvimento da AGI, dita popularmente Skynet, né, que alguns dizem que vai surgir em 2027, outros dizem em 2030, outros dizem já o ano que vem. Ele acha que a inteligência artificial não vai chegar no nível de ter propósito, de ter vontade própria com as tecnologias que a gente tem hoje. E a gente tem muito uma visão, a visão técnica dele enviesada por que ele está vendo as tecnologias que ele está aprendendo hoje, ou que ele já conhece, ou todo o acompanhamento que ele tem de décadas na área de tecnologia, e ele não vê a visão do visionário. Do visionário. O cara que já viu o que vai existir, já viu o que vai acontecer e ele não sabe se tem a tecnologia suficiente ou não nesse momento para acontecer, mas ele já sabe o que vai acontecer porque ele já viu que as pessoas vão precisar daquilo, ele já viu que as pessoas vão utilizar aquilo, então vão surgir meios que aquilo se torne realidade. Então vou vir aqui pro computador pra gente ver essa fala dele, para ficar mais claro de vocês entenderem o que eu quero dizer. O podcast é esse aqui, que foi Na Real a IA vai roubar teu emprego, com o Lucas Montano, o Akita e o Mano Davin. Esse aqui, eu vou deixar o link depois na descrição para vocês desse vídeo sobre isso aqui. Então tem a primeira fala que ele trouxe, que foi esta aqui. Os caras querem, sei lá, que a IA vai substituir 100% uma profissão. Cara, vai levar muito tempo para fazer isso. Aí o problema é assim, a AGI a gente pode discutir quanto quiser, não vai chegar. Esse é ponto 1. E não... Aqui, então, ele diz que a AGI não vai chegar. É a primeira frase dele nesse podcast sobre a AGI, e ele já larga de maneira seca isso. A AGI não vai chegar. Depois tem uma segunda parte aqui no podcast que ele fala o seguinte... Ele criou, eu gosto da IA, tem ferramentas boas... É com o Sam Altman, né? É com o Sam Altman, o asqueroso, que fica inventando essa porra de IA, AGI, e não vai entregar a porra da... O Sam Altman...
CEO da OpenAI, ele é uma pessoa muito controversa. Muitas pessoas dizem que ele quer ser o novo Steve Jobs, que é rapaz aqui atrás. Então, que ele vai ser o novo Steve Jobs. Então, o Akita, ele tem além do viés dele da questão da tecnologia para a AGI, ele também tem uma aversão à figura do Sam Altman. Então, ele está enviesado por os dois pontos aqui, que é o não gostar do Sam Altman, que bate muito na tecla comercial da venda da AGI, que vai existir a AGI, e também tem a questão técnica, né, de ser um cara extremamente profissional, técnico na área dele, e que ele não vê no momento a tecnologia suficiente para gerar a AGI. Da AGI, e vai passar um ano, vai chegar 2027, então não é o reporte 2027, vai chegar 2027, não vai acontecer bosta nenhuma, e a gente vai entrar no inverno de IA, porque agora se investiu tanto dinheiro e não teve retorno, que vai dar um crash. Isso é claramente um crash. Não sei se vai precisar alguém morrer para isso, porque o primeiro hospital que substitui o médico por LLM, vamos ver o que acontece, sabe? Aí vai morrer alguém, e aí todo mundo, oh meu Deus, por que o cara morreu? Eu falo, lógico, você deixou o Excel tomar a decisão. E agora eu vou deixar bem claro, eu vou conseguir exemplificar bem claro a diferença entre uma mente de um construtor, que é o Akita, e a mente de um visionário, que eu vou exemplificar com esse livro aqui, com uma passagem desse livro aqui, ó. Olha como é que funciona a mente de um construtor nessa resposta que o Akita vai dar. Mas tu acredita que a grande maioria das pessoas possui um propósito? Não. Assim, tem. Esse é o famoso, qual é o sentido da vida? Estamos filosofando agora aqui, eu bebi muito fruque. Problema não computável, problema não decidível. Ele não Problema não computável, problema não decidível. Esse é o cérebro de um construtor. Não é uma crítica, é só uma constatação. O cérebro do Akita é um cérebro de um construtor. Problema não computável, problema não decidível. Então, essa é a mentalidade dele. E é por esse viés que ele vê a AGI. Olha a diferença olha a diferença de visão de uma outra pessoa. Só deixa eu trazer a câmera para cá. Vou ler essa passagem desse livro aqui, que fala sobre a cabeça do Steve Jobs. Só para vocês verem, não estou querendo comparar o Akita com o Steve Jobs, nem falar que o Steve Jobs é melhor que o Akita, o ponto aqui não é esse. É só a diferença da mentalidade para a gente tomar cuidado com o viés das pessoas que a gente segue. Então, eu vou ler uma parte aqui do livro para vocês. Isso aqui é um encontro do Steve Jobs com o Land, que é o criador da câmera Polaroid. Que ele era muito fã do Land, para quem já leu a biografia do Steve Jobs sabe disso. Então, ele foi em encontro, e daí nesse encontro o Dr. Land diz: eu via a câmera Polaroid, eu via como a câmera Polaroid deveria ser. Era para mim tão real como se estivesse ali na minha frente, e eu ainda não havia construído uma única sequer. E Steve dizia: foi exatamente assim que eu vi o Macintosh. Se eu perguntasse a alguém que só tinha usado uma calculadora pessoal como deveria ser um Macintosh, ele não saberia me dizer. Não havia um único meio de fazer pesquisa de consumidor com ele. Eu tinha que ir em frente e criá-lo, para depois mostrá-lo a pessoas e dizer: e agora, o que você acha do Macintosh? E tem uma outra parte aqui que ele fala... Essa parte é só sobre inovação, como era a cabeça do Steve Jobs com relação à inovação, o que ele pensava para a Apple com relação a isso. E tem uma outra parte muito boa. Aqui, ó. Conexão criativa. Criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta à pessoa criativa como fizeram alguma coisa, elas se sentem um pouco culpadas, porque na verdade não fizeram aquilo. Elas só viram algo. A coisa lhes pareceu óbvia, depois de certo tempo, porque conseguiram conectar experiências que tiveram e sintetizar coisas novas. E o motivo pelo qual elas conseguiram fazer aquilo é que tiveram mais experiências ou pensaram mais sobre suas experiências do que outras pessoas. Infelizmente, é uma coisa muito rara. Muitas pessoas em nossa indústria não tiveram experiências muito diversificadas, então não têm pontos suficientes para juntar e acabam tendo soluções muito lineares, sem uma perspectiva mais ampla do problema. E é aqui, exatamente nessa definição do Steve Jobs, que a gente consegue encaixar o Akita. Ele tem uma visão muito linear sobre o que é inteligência artificial, porque ele é um cara extremamente técnico. Não está errado, como eu disse anteriormente, ele não está errado sobre o ponto de vista dele. Só a única coisa é que, do ponto de vista de um construtor, a AGI não é possível nesse momento. Mas o que tu acha que seria o que pra ti é a AGI? De forma... AGI. Bem, dumb down for me.
A GI é uma IA que tem vontade própria. Ela cria... Só para também clarificar, não existe um consenso, né, na área de tecnologia do que seria a AGI. Cada um puxa por um lado. Então aqui a visão do Akita do que é a AGI é quando ela tiver propósito, que eu falei no início do vídeo, quando ela tiver propósito e vontade própria. Metas próprias. Eu não preciso dar prompt para ela. Okay. Ela observa, monitora o ambiente e cria problemas que ela mesma soluciona. Sistemas autônomos já existem. Eu posso automatizar quanto eu quiser. Então, o povo de automatização já tem a Alexa ligada, faz tudo, já adivinha o dia inteiro dele. Bom, até aproveitando esse momento que ele fala da automatização para fazer um jabá, porque vou trazer aqui a realidade. Esses dois aqui não se alimentam de vídeo no YouTube, né? Então, para alimentá-los, vou fazer um pequeno jabá. Eu tenho uma masterclass que eu criei mostrando como a automatização para negócios ou para profissionais podem ser útil e como essa segunda onda da IA, onde a gente está conseguindo já, como a própria Akita está dizendo aqui, a gente já está conseguindo automatizar muitos e muitos processos de maneira praticamente perfeita dentro das empresas. Então, quem quer ter uma visão mais macro do mercado de inteligência artificial aplicada a negócios, eu vou deixar o link aqui embaixo também da minha Masterclass, mostrando a segunda onda da IA, a revolução de 2025 e tudo que a gente pode fazer com automações, tá bom? Se a gente quer realmente saber se vai existir a AGI, a gente não tem que perguntar nesse momento para um construtor, para um nerd. Eles são extremamente essenciais nesse caminho. Eu tenho muita inveja de um construtor porque eu gostaria de ter esse cérebro extremamente racional e objetivo. Eu sou um cara mais criativo. Quem já sabe aí a minha história sabe que eu comecei numa parte mais técnica e vi que não cabia no meu perfil mental. Então eu tenho um pouco de inveja do construtor. Mas se a gente quer saber sobre a AGI, nesse momento, ela não existe nesse momento. Então, se a gente vai perguntar para um construtor, é óbvio que a resposta dele básica vai ser: não vai existir a AGI, porque não existe recursos no momento, não existe tecnologia o suficiente, não existe fornecimento suficiente de energia para que isso aconteça. Mas, nesse momento, a cabeça que deve ser questionada sobre a AGI é a cabeça do visionário, dos caras que estão pensando na AGI em termos conceituais e como eles estão fazendo para desenvolver isso. E o Akita não é o cara certo para isso. Então, fechando a conclusão desse vídeo é que a gente tem que sempre cuidar com as pessoas que a gente segue e tentar entender o viés dela. Isso serve para qualquer coisa, política, futebol, tecnologia. A gente sempre tem que cuidar o viés das pessoas, porque toda pessoa é enviesada dentro daquele perfil, daquilo que ela conhece, dentro das experiências de vida dela e dentro daquilo que ela entende como realidade, como o caminho linear da cabeça dela. E eu acho que isso serve para qualquer coisa e ver esse vídeo essa semana do Akita, esses 2 podcasts que ele fez, eu só mostrei do Davin, mas ele também foi no Flow e falou coisas parecidas, me fez pensar que a gente deveria refletir um pouco sobre isso, sabe? Mostrar um pouco os dois lados da moeda. A gente tá dando muita voz com razão para as pessoas que são mais da área de tecnologia, da parte da construção, né? Não de quem pensou. O Steve Jobs não era um construtor. Quando ele conheceu o Wozniak lá, ele não viu aquela geringonça que o Wozniak estava criando como uma coisa simples de tecnologia. Ele viu lá na frente, ele viu todo pessoa com computador pessoal. Quando ele foi lá na apresentação da IBM, que ele viu o cara utilizando o mouse pela primeira vez, que era uma bosta, ele já viu todos os computadores tendo mouse dali pra frente, porque ele disse que era óbvio pra ele, na cabeça dele, que um computador teria uma tela, teria um teclado e teria um mouse. Steve Jobs viu isso em 1970, na década de 70. Então a gente tá falando de pessoas que são visionárias, que têm uma cabeça completamente diferente de um construtor. Então vamos ter que cuidar esses dois lados. E se tu gostou desse modelo de vídeo, onde eu dou mais a minha opinião, a minha visão de mundo, a minha visão das coisas, curte aí. Vou querer criar esse quadro novo, vídeos menos roteirizados, menos voltados para tecnologia. Vou criar um nome para esse quadro, estou pensando em burrice natural, que seria o antônimo de inteligência artificial, ou ignorância natural, estou pensando ainda, mas quando esse vídeo pro ar você já vai saber qual é o nome que eu dei para esse quadro. Vão ser vídeos mais opinativos, mais sem roteiro definido, onde eu simplesmente ligo a câmera, ligo o microfone e dou a minha opinião, mostro algum vídeo que eu vi essa semana que achei interessante, tá bom? Forte abraço a todo mundo e até o próximo.